Vamos ler. Meu Deus, que vontade de correr aqui, sabia? Vontade só de se jogar aqui. É bom se sentir em casa. É bom, é muito bom. O Senhor tem nos dado essa oportunidade de podermos viver isso. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 1. Diz-nos o versículo, a partir do versículo 11. E ali apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Isabel te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João, e tu terás alegria, regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e convencerá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito, no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tomar pronto um povo preparado para o Senhor. Zacarias disse ao anjo: como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho, a minha esposa avançada em idade. Respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus. Eu sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo. Diga comigo: ficarás mudo. Pode ser melhor? Ficarás? Ficarás? Ficarás mudo. E não poderás falar até o dia em que essas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. O evangelista Lucas, ele começa diferente dos demais evangelistas. Começamos diferente da genealogia como Mateus e Marcos. Lucas começa contando a história de uma família sacerdotal, e o texto diz que ambos eram de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. E o texto diz que um dia a sorte caiu sobre ele, porque como um dos sacerdotes que serviam no templo naquela época, eles eram em torno de quase 20 mil homens, e a sorte era tirada manhã e tarde. Mas chegou o dia em que Zacarias foi escolhido, e como de costume, o povo, quando via que o sacerdote já estava no lugar da oração, entrando com incenso, já ficavam ao redor do lugar esperando a fumaça subir, porque eles entendiam que era a hora da oração. Mas quando Zacarias ele chega no altar, ele se depara com um anjo que estava à direita do altar. Algo inusitado, porque nesse período houve um silêncio do céu. Houve um silêncio
Um silêncio, houve um silêncio do céu. Do profeta Malaquias até esse momento, houve 400 anos de silêncio. Não houve profeta, anjo, não houve visão, revelação, nada, silêncio. Agora que o anjo se apresenta dizendo a ele: não temas, porque a sua oração foi ouvida. E eu preciso dizer a alguém aqui nesta noite: não dê ao diabo nenhum tipo de honra, porque não é ele que está movendo com essas coisas. Não, é resposta da tua oração. Tem coisa que a gente ora, mas não tem a ideia de como será respondido. A gente diz: Senhor, quando nós éramos novos de casado, a gente dizia: Deus, nos usa, nos leva, faz. Aí eu acho que o céu dizia: eles não sabem o que estão pedindo. Mas hoje eu consigo compreender que foi resposta de oração. E o anjo traz a Zacarias uma notícia: Isabel, sua esposa, terá um filho. E não somente diz a ele que ele terá um filho, ele já diz assim: e o seu nome será João. O texto diz que quando Zacarias ouve essa expressão do anjo, eu imagino a mente daquele homem. Ele nunca viu anjo, porque o que ele conhecia era da lei, da Torá, do que ele ouvia dos seus pais e daqueles que eram da sua linhagem. A sua maior proximidade em visão talvez fosse com o desenho da arca. Ele ouviu certamente que anjos vieram ao encontro, mas agora ele estava vivendo algo que era pessoal e particular. E quando ele ouve o anjo dando a ele essa expressão de que ele seria pai, o texto diz que Zacarias, ele interrogou dizendo: como é que isso vai acontecer? Eu velho, a minha esposa também, já avançada em dias. E o anjo diz a ele: você vai ficar em silêncio. Outras traduções dizem: você vai ficar mudo. Durante algumas vezes, lendo esse texto, eu queria entender a ótica do céu para com o homem, porque nós somos aqueles que não paramos de falar, de pedir, de clamar, de não entender. E quando o céu se move, a gente diz assim: como? Como que dissesse: qual vai ser a minha parte para resolver isso? Aí Deus disse assim: ele não entendeu, eu vou ter que deixar ele mudo, porque se ele falar, ele vai atrapalhar um pouco mais. Porque se o anjo aparece dizendo para alguém que quer algo, se sou eu, já me jogo no chão, diz: manda 10 filhos. Ele disse: mas como é que isso vai acontecer? Como que dissesse: na minha força? É isso que o Senhor está esperando? Na minha força? Deus estava dizendo: eu só preciso que você faça parte do cumprimento da promessa. Porque Deus poderia ter escolhido qualquer outro casal de anciãos, mas o Senhor olhou e disse: eu vou honrar, porque há testemunho, são fiéis e irrepreensíveis na presença do Senhor. E quando o evangelista Lucas escreve sobre eles, eu entendo que o céu honra aqueles que honram o céu. O céu honra aqueles que honram. O céu honra aqueles que honram. Tem pessoas que honram com a boca, mas não honram com o coração.
Tem gente que honra com a boca, mas não honra com os pés. Tem gente que honra com a boca, mas não honra com as mãos, nem com os olhos. E agora esse homem está dizendo, como é que vai acontecer isso? Como que dissesse, eu não consigo. Aí Deus está dizendo, mas eu só vim porque... O anjo disse, eu só vim porque você orou. E aí eu imagino, 400 anos de silêncio quebrado e um homem não entendendo o que Deus está fazendo. 400 anos de um silêncio quebrado. Aí Deus disse, bom, o silêncio era no céu, agora o silêncio vai ser na terra. O silêncio de Zacarias, ele não foi um castigo, diga comigo, foi um tratamento. Deus não afastou do templo, apenas colocou a sua boca para ser curada, porque o perigo não é o que entra, é o que sai. Às vezes nós temos tantas boas intenções, aí daqui a pouco sai. E tudo que sai, e se ele já sai endereçado, ou ele vai cumprir coisas maravilhosas, ou nós podemos atrapalhar todo um projeto de silêncio de 400 anos. E Deus então tira essa voz. Zacarias, ele percebe que Deus não tira dele o chamado, não cancela dele a promessa, não remove ele do altar, ele apenas interrompe a fala, porque há palavras que atrasam o que já foi decretado. Diga comigo, há palavras que atrasam o que já foi decretado. Já foi liberado, diga, já foi liberado. Mas diz para quem está do teu lado. Se já foi decretado, até para receber a bênção, a gente tem que ter postura de quem está pronto para receber. Tem gente que recebe a bênção. Ô irmã, paz do Senhor, você está bem? É só luta. Paz do Senhor, irmão, como é que você está? É só guerra. E o céu dizendo, não estou entendendo. Que postura é essa? Que posicionamento é esse? Que palavra é essa? Como é que eu vou mover o mundo espiritual que é tão real, se eu preciso de uma conexão, aquilo que é ligado na terra é ligado com o céu, aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Nós não recebemos, porque não entendemos que no mundo espiritual há uma conexão, ligou aqui é ligado lá, ligou aqui é ligado lá, até você entender, ligou aqui é ligado lá. Se você não quer viver, não fale, mas se você quer viver, abra a tua boca e comece a profetizar. Ter postura de quem está profetizando aquilo que está esperando. Palavras atrasam o que já foi decretado. A fé, ela precisa ser reeducada. Diga, a fé precisa ser reeducada, sem apoio da fala. Você já percebeu que o único órgão que tem uma cerca é a língua? Nenhum outro órgão tem cerca, Deus sabia, cria dente para essa língua ficar guardada. Tem hora que a gente quer esse mudo. Zacarias, ele cria com a boca, mas duvidou no coração. E no silêncio, a fé deixa de ser sustentar na explicação e passa a se apoiar na promessa. Porque no silêncio, a gente começa a ter uma audição mais aguçada. Eu tenho uma amiga que ela se tornou deficiente visual aos 15 anos. Uma profeta,
uma mulher de Deus. Por muitas vezes eu fico assim, olhando para ela, dizendo, como pode? Mas ela me ensinou uma coisa, ela dizia para mim, eu não vejo, mas acredite, minha amiga, eu ouço. E no sentido que Deus me permitiu ter, ela dizia para mim assim, ouve mais, fale menos. Eu dizia para ela, você é minha pedra de polir. Ela sempre disse isso para mim. Enquanto você ouvir, você vai conseguir compreender, porque vai descer até o coração. E eu vejo que a cada dia hoje, quando eu chego na casa dessa irmã, ela dá faxina em casa, ela faz comida, me ensinou a fazer sobremesa para o meu marido. Há uma promessa de Deus trazer para ela a visão, mas já tive com ela em culto que ela dizia, tá vendo esse anjo? Eu disse, aonde? Ela disse, esse que está no altar. Eu olhava para o altar, em que lugar? Ela dizia, esse que está atrás do pregador, ele é assim. Ela começava a descrever o terno do pregador. Eu dizia, Deus, o que é isso? O Espírito Santo começou a falar comigo, use aquilo que eu confiei a você. Eu quero que você seja profeta para quem está ao seu lado, com o dedo de profeta, e diga isso, use o que Deus confiou a você. Essa é a mesma igreja de ontem, porque eu sei que são 3 dias ininterruptos, mais as madrugadas das 6 horas, não é isso? Mas a quem é muito dado, é cobrado. Mas vou lhe dizer, depois desses dias, haverá resposta. Haverá resposta. Eu estou toda arrepiada. Haverá uma resposta aqui, as nações saberão, essa nação saberá, e o mundo saberá. Eu já disse desde ontem, daqui sairá algo extraordinário, vocês irão viver e ver, e declarar, e saberão. E eu ainda vou dizer, olha, vocês vão viver a resposta desses dias. Deus silencia a fala quando quer curar uma fé, dependente de argumentos. Enquanto Zacarias falava, o ruído interno dominava. No silêncio, o coração aprende a ouvir o que sempre esteve sendo dito. Eu vou repetir. No silêncio, o coração aprende a ouvir o que sempre esteve sendo dito. O salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou. Ele diz, por que aquieta? Porque ninguém que está alvoroçado vai conseguir ouvir. Então ele diz, é no silêncio que o coração aprende a ouvir o que sempre está sendo dito. É por isso que você está sentado nesses dias ouvindo e dizendo, Deus, por que eu estou falando pouco? Porque o silêncio não é a ausência de Deus, é a retirada do barulho humano. A retirada do barulho humano nos deixa tão mais sensíveis à presença, tira a ausência de coisas que não precisam estar. Tem coisas que estão presentes, Deus diz não. Tem coisas que estão ausentes, que precisam ser colocadas no lugar de coisas que hoje não servem, e Deus quer mudar no coração de algumas pessoas. Deus cala a boca para abrir o ouvido do Espírito. Diga comigo, Deus, fecha a boca para abrir o ouvido do Espírito. Não é do Espírito Santo, é do meu espírito. Porque te abates, ó minha alma,
Nós estamos vivendo um tempo de muita gente almática. A alma dizendo não vai, não consegue. Ah, mas a alma ela quer que você fique. E quando Deus hoje falou de um lugar, de uma sala, eu passei numa sala quase 365 dias em cima de um sofá. E eu dizia a Deus, o que é que o Senhor quer comigo? Falei. E muitas vezes o Senhor veio até mim dizendo, levanta daí. Eu dizia, para quê, Senhor? Já tem muita gente fazendo. Tem gente que tem medo de morrer. Eu já tive 3 laudos escritos e comprovados. E esse último agora do Covid, 85% do pulmão. O médico chamou meu marido, retirou minha aliança, tirou tudo, disse, deixa ele dar um beijo nela, porque certamente nós vamos entregar essa mulher dentro de um saco. Eu fiz um AVC e uma isquemia no cérebro do lado esquerdo. E o chefe dos médicos também se chamava Rafael. Mas naquele dia, ainda com uma confusão na mente, médicos em cima, uma gritaria, carrinho de parada, e quem é dessa área sabe disso. Eu só disse uma palavra para Deus: guarda meu marido, porque se agora for a minha hora, eu só preciso que o Senhor me dê a certeza que o Senhor vai guardar Rafael. Desci, fiz uma tomografia, o médico subiu comigo e disse, daqui a 4 horas eu volto, e nós vamos fazer agora uma tomografia com contraste. E eu estava dentro do quarto, com tanto fio no meu corpo, que se eu qualquer coisa, qualquer movimento, aquilo fazia um barulho. E ele já tinha dito, vamos subir porque vamos entubá-la. Eu estava sem estar entubada. Daqui a pouco, pastores, a porta daquele quarto fez assim, pá! E eu ouvi um passo. Eu disse, eu conheço. Eu disse, conheço. Daqui a pouco a enfermeira entra e diz, mulher, os homens estão dizendo que tu morre, mas eu digo, vive. Tu diz ao povo que eu sou fiel, e eu te digo que daqui a 3 dias eu vou te arrancar daqui. E eu assim. E o Senhor disse, eles saberão que eu sou o Senhor. Quando saiu, e eu chorando, filha, já era outra enfermeira. Eles saberão que eu sou o Deus que permito, mas eu sou o Deus que retiro. E te digo, quando retornar naquele lugar, cante. Eu disse, como? Tem alguém do louvor pode me ajudar? Porque se eu cantar eu vou estragar tudo. Alguém pega o microfone para me ajudar? E eu vou cantar para você o que Deus me deu para cantar. E aí, quando passaram com a maca, entrou um homem, e o maqueiro era um diácono da casa do Senhor. Quando ele olhou para mim e disse, eu conheço a senhora de algum lugar. Ele disse, eu sou diácono da casa do Senhor. Eu disse, é? Literalmente eu estava em silêncio, porque eu sabia que o que era puxar o ar e não voltar. E eu dizia para Deus, sabe o que? Respira por mim. Respira por mim, Senhor. Aí Deus me deu pediu para eu cantar. Você imagina? E eu assim,
Aí Deus começou: Deus não rejeita. Oração é alimento. Você imagina 21 dias de oração se ele vai recusar? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu me lembro porque eu estava sendo carregada numa maca. E basta somente esperar. Há algo acontecendo nesse céu. Quando Ele estender a sua mão, Você pode? é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. De novo. Tá chorando, louve. Ei, Jesus. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Ele vai na frente do médico. Deus vai na frente, abrindo caminho, Na frente do quebrando médico. as correntes, Na frente do tirando os diagnóstico. espinhos, Oh. ordena os anjos Na pra frente da contigo sentença. lutar. Ele abre as portas. Ele vai na frente do Ele médico. trabalha pra o que nele Promassa. confia, caminha Cria contigo a barba da de súria. noite ao dia. Olha o que ele tá falando. Pega as suas mãos, Ai. comece a cantar com muito louvor. Ele está dizendo: eu tô na frente. Eu tô na frente. Com muito louvor. Louvor, com muito louvor. Ei, com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender. Mas o quê? O que? Não é Zacarias. Quem está falando? Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio Na terra. Eu sinto isso nessa noite. basta somente esperar. E esperar como? Que Deus irá fazer quando Ele estende as suas mãos. É hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Você tá o quê? Tá chorando, louve. Precisando, louve, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Oh, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ele vai na frente, ele tá guiando, ele tá na frente, ele tá na frente, ele tá na Os frente. anjos, Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha. Pelo amor de Deus, Batista do Brasil, levanta a tua mão pra adorar. Vamos, comece a cantar com muito louvor. Adore ao Senhor. Com muito louvor. Com muito louvor. Louve ao Senhor. Com muito louvor. Aí você sabe o que aconteceu? 4 horas depois, entra uma equipe dentro do quarto.
dizendo: Dona Natália, está tudo mudado. Por quê? Porque aqui mostra um aneurisma, mas olha o outro exame, não tem nada. Eu disse: e agora? Ele disse: eu também não sei. E aí eu fui ousada e disse: Deus, aqui nesse andar tem pai, tem filho, irmão, tem tio, tem primo. Se eu vou sair daqui a alguns dias, prepara a alta desse povo nesse andar. Porque eu sei que tem gente aqui que não tem pai crente, não tem mãe crente, não tem ninguém crente. Mas faz algo. Zacarias, ele era sacerdote, experiente, conhecedor da lei. Mas o silêncio o desarmou. Sem fala não havia autoridade verbal, sem autoridade verbal restou dependência. Deus silencia quem confia demais na posição e de menos na promessa. Tem hora que a gente confia demais nessa posição e a gente esquece que nós caminhamos debaixo de uma promessa. Antes de João Batista nascer, o sacerdote precisou diminuir. Como o pai de João Batista não ia aprender primeiro, porque a fala de João Batista era que eu, para que ele. Aí o anjo disse: o pai vai, porque como que ele vai ensinar para o filho que é diminuir? Tem coisas que o Senhor nos permite viver, porque nós vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, se o Cristo não voltar até lá. E vai dizer: eu precisei descer, porque ele não sabia o que ele carregava. Coloque a mão sobre o seu ombro. Você não tem ideia do que você carrega. E talvez o que você carrega é algo tão excelente, você ainda não entendeu. A minha mensagem começou ontem, na sala, no lanche. Ontem começou a mensagem ali. E eu entendi plenamente, eu disse: Deus, a palavra foi liberada. Você tem algo de excelência, um coração. Mas eu vejo um projeto. E Deus está dizendo: diga a ela que eu confio a ela um projeto ligado a crianças. E o Senhor vai enviar recursos. Ele vai enviar pessoas. Haverá um lugar. E eles chegarão ali. Ela vai cuidar, você vai cuidar. E quem chegar naquele lugar saberá que quem fez aquela obra foi o Senhor. Deus está dizendo que Ele reúne aqui duas gerações: a geração de Isabel e a geração de Maria. Há um mistério, porque um abre o caminho para o outro passar. Porque eu vejo você cuidando de pessoas. Eu vejo você colocando curativo em pessoas. Você colocando acesso em pessoas. Eu vejo Deus abrindo as portas. Eu vejo você passando toda de branco. E alguém dizendo: olha, esse aqui está assim, vem aqui. E você indo, cuidando. Todo medo acerca dessa área, Deus está dizendo: diga a ela que eu estou tratando. Eu não sei o que você tem esperado, mas Deus está dizendo: diga a ela que, ainda que seja uma visão espiritual, estenda suas mãos. Na tua mão tem remédio.
Fique de pé. Deus está dizendo que nas tuas mãos, minha filha, tem remédio, tem cura. Tu é como João Batista, você veio para abrir o caminho. E Deus está dizendo, diga a ela que essa fundação terá um nome. E dentro dessa fundação, eu vejo você de um lado para o outro. Vejo você movendo. E Deus dizendo, ela sabe, ela conhece, ela entende. E no dia que se chama hoje, receba todos os recursos, porque eu vejo documentações que eram difíceis, mas hoje o céu está dizendo que Ele está liberando para a honra e glória do nome de Jesus. Dá um abraço nela. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A voz só retorna quando se alia ao céu. Zacarias só voltou a falar quando ele concordou plenamente com Deus o que havia dito. O seu nome será João. Quando a boca se alinha com o céu destrava a boca. Quando a boca se alinha com o céu destrava até você entender. Quando a boca se alinha com o céu destrava Quando a boca se alinha com o céu destrava Deus está dizendo, o silêncio termina quando a fala deixa de resistir à promessa e passa a profetizá-la. Pare de resistir e profetiza. Tem hora que você vai dizendo, mas eu não quero isso. A gente tem escolha? Eu deixei de ter escolha há 30 anos atrás. E a única vez que eu achei que eu tinha escolha, eu passei por alguns centros cirúrgicos, nunca mais, sem escolha. Deus não silencia para humilhar, Ele silencia para alinhar. Há um tempo em que falar atrasa e há um tempo em que calar apressa. Se Deus calou sua voz, não é rejeição. Diga comigo, é preparação. Porque quando a fala voltar, ela não questionará, ela anunciará. Quando a voz volta, é no dia da apresentação da criança. Só que ele ainda estava sem falar. E quando chegaram naquele lugar para apresentar a criança, eu amo essa cena. Como eu amo essa cena. Porque Zacarias, por muitas vezes, apresentou o que era dos outros. Agora ele entrou para ser o pai, para ser aquele que ia ser honrado diante daqueles que sabiam da sua condição. Mas houve uma dúvida, diga, houve uma dúvida. Sempre alguém vai dizer, será que Deus disse? E aí eu fico maravilhada. Porque ele diz assim para Isabel, como que se chamará a criança? Ela diz assim, João. Está no texto. E aí o sacerdote disse, não pode, porque ele olhou no livro da genealogia e não tinha nenhum João. Essa é só para quem vai querer receber essa palavra. Já pode levantar a mão. O que nunca aconteceu antes de você, vai acontecer a partir de você. E os seus filhos viverão. E Deus já preparou até com nome. Quando o sacerdote abre e diz assim, não pode, porque não tem. Aí Deus está dizendo, agora eu estou criando. Eu agora estou dando um nome. Não tinha, agora vai ter. Muda, põe aí. Vinha Zacarias agora vai ter que ter João.
Mas ainda assim, a terra diz assim: tem alguma coisa errada. Aí a gente vai lá para o evangelista João, capítulo de número 1. Eu vou ler para a gente apressar. Capítulo 1 de João, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntar-lhe: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. E eles perguntaram: então quem és? És tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Então eles disseram: quem és tu? Para que possamos dar resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz do que clama, endireitarei o quê? E quem que profetizou isso? Está aqui? Quem que profetizou? Quem? Quem? Então não é só na minha Bíblia que está escrito? O profeta messiânico Isaías, em uma das suas visões, disse: vai nascer. É por isso que Satanás tenta colocar tanta coisa para querer tirar nosso sossego, nossa paz, nossa alegria. Mas o profeta Isaías, tendo uma visão, ele disse: vai nascer um. Não disse que o pai ia ser estéril, se a mãe era estéril, se seria um velho, só disse: vai nascer. Não precisa ter condição, vai nascer. Que ele vai à frente, ele vai endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele estava dizendo: antes que Zacarias nascesse, antes que Isabel se formasse, Deus já falava do que eles iriam gerar. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. A Bíblia diz que os filhos não são nossos. É herança de quem? Diga para Deus: é a tua herança que tu me confiou. É a tua herança que o Senhor me confiou. Os pais fiquem de pé. Eu quero liberar sobre a vida dos filhos. Eu preciso fazer isso, porque eu sou mãe. Aliás, agora eu sou avó, né? Quando as crianças agora, depois eu conto esse mistério. Eu conto ontem para o pastor, para as irmãs. E quando eu chego lá em Angola, as crianças dizem: vovó, porque Satanás disse que eu não ia ser mãe. Aí Deus tem bom ânimo, disse: vai ser vovó. Aí vem um monte de criança e diz: vovó, vovó, vovó. Aí eu fico olhando para aquele monte de criança e digo: é. Deus está dizendo que os seus filhos irão mais longe do que vocês. Nós estamos vivendo a geração da inteligência. Nunca houve uma geração mais inteligente do que essa. Tem hora que eu fico bugada ali com o telefone sem mexer, mas se eu colocar na mão de uma criança de 2 anos, ele olha, resolve a questão, ainda olha para mim como que dissesse: era fácil. Mas há uma guerra. E por que eu estou dizendo isso? Esses dias, no dia 17 de dezembro especificamente, nós perdemos um querido de 30 anos, que não aguentou a guerra e tirou a sua vida. E eu chorei. Filho de uma amiga que eu amo, minha amiga há muitos anos. Eu estava vindo e liguei para ela no meio do caminho para saber como é que as coisas estão. Eles ainda estão muito abalados. E o Espírito Santo falou comigo. Foi liberado para os filhos algo. Mas diferente dessa família, a sua família não vai ter luto. Só 3 concordaram. Diferente daquela família, não haverá luto. Ontem Deus gritou aqui: não haverá morte.
Eu ontem, quando ouvi a pastora gritando aqui, dizendo, não haverá morte, eu falei, Senhor, eu não sei quantos viram, que saíram alguns bruxos nas ruas no sul, vocês viram essa cena? Com máscaras horríveis, e a história daqueles homens é terrível. E eles iam nos tridentes, chupeta, mamadeira. Aí Deus falou comigo, é com essa geração, mas nós estamos entre nós, uma outra geração, e a geração que eu creio que verá o Cristo. Então eu preciso estar de pé para alinhar esta geração que está no meio, para fortalecer essa que está começando a crescer. Ontem Deus falou sobre coisas que nós temos deixado de fazer, colocando computadores e celulares para criar os nossos filhos. Eu conheci uma criança que ele fez pacto, ele entregou a alma pelo computador. Ele queria assistir um desenho e apareceu assim, abriu um trigal, apareceu um homem com uma foice dizendo, se quer brincar, entrega a sua alma e nega a Cristo. Ele não sabia, 7 anos de idade. E ficou numa situação, até que alguém decidiu ler um negócio chamado histórico, que agora eu já sei que existe, no computador. E quando viram tudo, ele tinha feito um pacto, sem entender. E os pais entraram naquele lugar com tanta força e tomou aquela legalidade de volta. E eu preciso dizer isso. E os senhores me deram autorização. Existem pais aqui nessa noite que precisam pegar essa legalidade de volta. E eu quero orar por pais aqui nessa noite. Você precisa de milagre na casa, mas precisa tomar as rédeas dessa maternidade, dessa paternidade. Eu estou te chamando para o altar e não vou ficar aqui muito tempo. Quem vem. Quem sabe, vem. Quem sabe o que está acontecendo, a criança não dorme, está tendo sono inquieto, algumas coisas ele está dizendo que está vendo, você está achando que é coisa... Não. Deus está dizendo, hoje a conversa é diferente. E se você é pai e entende isso, corre para o altar, e é agora. Porque depois que eu descer aqui, Deus falou comigo, eu não vou orar. Agora é a hora da oração. Que a gente não vai, porque o que vão pensar? Eu quero receber a minha vitória. Enquanto você está pensando se vai vir ou não vai vir, eu não sei se Walter, você está aí? Ele falou que viria. Eu não sei, mas eu quero agradecer pelos cachos tão lindos, tanto amor que ele cuidou do meu cabelo hoje. Tem pais aqui que está perdendo os filhos, e é por negligência, porque está falando demais. Em vez de conversar com Cristo, começa a dizer, já viu? Vai ser igual fulano, na família já teve assim, na família já... Deus está dizendo, fecha essa boca, profetiza. Eu conheço a história de um pastor, me desculpe que eu nem perguntei o horário. Eu conheço um pastor que ele era usuário de droga. Bom, deixa eu consertar. Ele antes era usuário, depois ele se tornou pastor. Consertei. Mas toda vez que ele chegava em casa com muita droga, a mãe dele dizia, vem pastor, entre em casa. Às vezes ele chegava tão mal, ela dizia, pastor, vem cá, meu pastor, deixa eu botar você para deitar. Ele conta que um dia olhou e disse, eu acho que quem está cheirando é a minha mãe. Porque não é possível. Eu chego aqui muito drogado e ela diz, pastor. Ele hoje não é só pastor, ele é um pastor, ele é um teólogo, ele é pai, construiu uma família linda. Esses dias fez 25 anos de casado. Seus filhos estão indo estudar no seminário porque também se tornarão pastores.
E eu vim liberar palavras para os pais aqui. Tem pai e mãe que precisa trazer no altar. Tem pai e mãe que precisa entregar e dizer: eu vou fechar agora e vou fazer com que o Senhor faça algo na minha casa e na minha família. Não tem só uma, duas, três, quatro, tem mais. E Deus está dizendo: eu sei que tem mais e você sabe que tem. E eu estou te esperando, vem. Vem, entrega, diz: Senhor, me ajuda. Diz: Senhor, me socorre. Zacarias, quando ele não entendeu, o anjo o calou, o ensinou qual era todo o processo. Deus está dizendo: eu estou te ensinando qual é o processo. É tempo de você entregar no altar. É ano de milagre? É. Mas é ano dos pais precisarem pedir a Deus sabedoria e entendimento. Tem hora que a gente tem vontade de agarrar, sacudir. Aí Deus está dizendo: sacode com o céu. Pede para Deus colocar anjo. Eu já vi filho todo arrumado, indo, saindo, e o pai dizendo: Deus não deixa, Deus não deixa. O filho entra, troca de roupa. O que aconteceu? Não sei. Perdi a vontade de ir. Sabe por quê? Deus está agora nesse tempo preparando pais, forjando pais. A gente só vem para cá e chora pelos filhos, mas falta de sabedoria com os pais. Há pais que já lançou tanta palavra: não vai dar em nada, não presta, seu fulano foi assim, parece. Tem hora que tem pai que olha para o filho e diz assim: tu parece com fulano da família, vai para o mesmo lugar, é você que está enviando. E Deus está dizendo: ei, Zacarias, você vai ter que mudar a tua fala, vai ter que arrancar a palavra de morte e liberar a palavra de vida. Você vai ter que começar a dizer: é bênção. Tem hora que eu vejo o pai dizendo: não vou levar meu filho para a igreja porque meu filho fica correndo. Eu digo: é porque o vaso é pequeno e a unção é grande. O vaso é tão pequeno, enche de unção. É por isso que eles correm, é por isso que eles ficam cheios da presença. É melhor do que você dizer assim: mas que criança danada. Você sabe o que é danado? Aquele que é destinado para o inferno. A palavra danado, pode dar um Google aí, agora tem o outro, né? Vai ver. Danado é aquele que está destinado para o inferno, e você já mandou teu filho para o inferno muitas vezes. E Deus está dizendo: olha, hoje eu quero tratar com pais neste lugar. Tem pai que nem queria ser pai, e Deus está dizendo: entrega isso no altar. Porque quando ela estava grávida, e ela sabe disso também, você disse: não era esse tempo. A criança nasceu. E Deus está dizendo: mas hoje eu vou colocar tudo no lugar. Hoje eu vou colocar as coisas no lugar. Há um trabalhar, e eu quero chamar os sacerdotes desta casa. Meus pastores, por gentileza, vocês carregam algo, e eu queria pedir a vocês: venham cá. Está acontecendo algo nesse lugar. Vocês vão ter uma igreja só para jovem. Vai ter um anexo, vai ser só para jovem. Vai ter a igreja deles. Porque vai ver um negócio aqui, tem olha, diz assim: como? Eles vão vir. Tem filho que não quer entrar na igreja porque o pai é o impedimento para o filho ser crente. E eu sinceramente reconheço, eu trouxe a palavra, eu só vim abrir o caminho para vocês passarem. Porque depois de amanhã eu vou voltar para casa. E é vocês que vão coordenar esse projeto. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas tem um projeto específico para tratar desses pais que não foram pais e não sabem ser pais. Um problema seríssimo de paternidade. E Deus está dizendo: eu estou curando a paternidade. Porque é impossível ser aquilo que nunca recebeu. Mas o céu hoje está se movendo de forma diferente. Posso? Tem pais aqui que foram abusados, foram violentados quando criança,
passaram por abuso. E agora tem medo de ser pais, porque diz, se eu gerar essa criança, quem sabe se alguém violentar e eu não ver? Deus está dizendo, eu vou colocar a criança nesse ventre. E enquanto eu falo, eu vejo o Senhor trabalhando de uma forma sobrenatural acerca disso. Eu disse, Deus, o que é isso? Eu sei que os intercessores estão aqui. E vai ter pais que vão começar a ter enjoos. E não estranhe. Vão começar a ter náuseas. E sabe por quê? Muita coisa que ficou guardado desde criança. Agora é pai, como é que pode? Agora vai ter que aprender. E por incrível que pareça, eles estão aprendendo a ser pais olhando para vocês. Hoje eu ouvi o testemunho do Walter, ele dizia, não é minha pastora, não é minha mãe. É minha mãe, minha mãe. Hoje é raridade a gente poder olhar para os nossos líderes com esse olhar e dizer, minha mãe e meu pai. Porque até em alguns lugares a gente não sabe nem o nome dos nossos pastores. Mas eu louvo a Deus. Eu gostei demais de vocês. Eu gosto de gente sincera. E tem pais ainda que não vieram. E Deus está dizendo, não é essa oração, não é com você. Essa oração é com os sacerdotes da casa.